Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou José Haroldo Matias e hoje vou exercer o encargo de presidente da segunda comissão disciplinar do TJD do Futsal do Estado do Paraná. Dando início à sessão para apreciação do edital de citação e intimação número 2 de 2024, já nominando a segunda comissão disciplinar, como sendo, a partir, neste ano, no exercício desse ano, denominada segunda comissão disciplinar, Dr. José Adair dos Santos. Dou as boas-vindas ao ilustre procurador, auditor do Lucas Vargas, boa noite, ao ilustre auditor doutor Rafael Fabrício de Mello, boa noite. Meu boa noite ao ilustre procurador doutor José Edilson Gonçalves, doutor Alberto, defensor, ilustre defensor presente aqui na sessão de julgamentos. Dou o meu boa noite à doutora Daiane, doutor Carrison e demais integrantes de forma virtual que estão participando. Sejam muito bem-vindos. Dando início à sessão de julgamentos da noite de hoje, por ordem do senhor presidente, doutor Peterson Muzial Morosco, auditor-presidente do Tribunal Pleno de Justiça Desportiva da Federação Paranaense de Futebol de Salão, em face do disposto no artigo 11 a 20 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, venho, por meio desta, realizar a posse do Dr. Maicon Eugênio como auditor da segunda comissão disciplinar deste tribunal, conforme ato solene realizado nesta data de 31 de janeiro de 2024, quarta-feira. Então, neste ato, por ordem do ilustríssimo senhor presidente do Dr. Peterson Muzial Morosco, eu concedo a posse ao ilustre auditor Dr. Maicon, neste momento. Então, Dr. Maicon, seja muito bem-vindo. É uma honra de minha parte aqui, mais uma vez, dar a posse a Vossa Excelência. Entendemos aí que a nossa segunda comissão disciplinar tem, na vossa pessoa aí, mais um grande combatente da justiça desportiva. Seja muito bem-vindo. Dando sequência ao ato solene, temos também, por ordem do senhor presidente, prestar as homenagens ao nosso, me perdoe se me foge a fala, ao ilustre e nobre amigo doutor José Adair dos Santos, auditor que fez parte dessa segunda comissão disciplinar durante muito tempo. E por um capricho da vida, perdemos o ilustre auditor, Dr. José Adair dos Santos, em 31 de 12 de 2023. Então, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do auditor da segunda comissão disciplinar, Dr. José Adair dos Santos, no dia 31 de 12 de 2023. O mesmo, com empenho e dedicação, será sempre lembrado com carinho por nós, membros desta segunda comissão especial, que presenciamos aqui a sua valorosa e sempre grande contribuição para o tribunal. Prestamos a nossa solidariedade aos familiares e amigos desse momento. Mas, nesta sessão, da qual eu teço também o seguinte comentário, que o doutor José Adair foi uma pessoa que eu participei, conheci nos
certames de jogos jurídicos e muitas oportunidades, jogamos contra, jogamos a favor, e sempre nas resenhas tivemos muitos embates e muitas coisas boas da vossa pessoa, né? Lamentamos o ocorrido, mas fica aqui as homenagens desta segunda comissão do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná, do futsal, e, para tanto, né, será lembrado, neste ano, a segunda comissão disciplinar será nomeada segunda comissão disciplinar, Dr. José Adair dos Santos, neste exercício. Então, prestadas essas homenagens, né, de coração, eu externo aqui, no meu particular, a minha particular homenagem ao Dr. José Adair, e em nome do presidente, Dr. Peterson Munzial Moroso. Dando continuidade, num primeiro momento, eu vou ceder a palavra, por um breve instante, ao ilustre auditor empossado nesse momento, o Dr. Maicon. Por gentileza, Dr. Maicon, tem a palavra, por gentileza. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de saudar aos ilustres auditores, o presidente nessa ocasião, aos demais colegas advogados, todo o procurador. E quero agradecer por essa grande oportunidade de poder fazer parte dessa comissão, trabalhar ao lado de pessoas talentosíssimas, tanto desse lado aqui da auditoria, quanto dos procuradores, dos advogados, que abrilhantam essa justiça esportiva. E quero poder aprender muito de vocês, porque vai ser uma grande honra fazer parte dessa comissão. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, doutor Michael. Sabemos que Vossa Excelência trará grandes conhecimentos aqui para esta comissão e para esse tribunal. Seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos aos trabalhos. Então, dando início aos trabalhos na noite de hoje, temos os pedidos de preferência, né? Primeiramente, a preferência que temos, poderia nos esclarecer, doutora Ana, qual que é? 2024, da doutora Daiane. Primeiro, então, perfeito. Então, os três... É o 3 ou é o 2? É o 3? Colégio Drummond e a parte Paranaguá? Perfeito. Então, esses autos serei eu o relator. Então, eu passo, nesse ato, a presidência para o doutor Lucas. Doutor Lucas, por gentileza, tem a palavra. Vamos aos autos número 13 de 2024. Questiona a defesa se há provas a serem produzidas. Sem provas a produzir, excelência. Pela Procuradoria. Então, já passo a palavra ao relator. Obrigado, doutor Lucas. Campeonato Paranaense, base sub-16, jogo B, 1777, Colégio Drummond, Atrafio, Paranaguá. A Procuradoria de Justiça Desportiva, no uso das suas atribuições, oferece denúncia em face de Guilherme Ferraz Tives, atleta da equipe do APAT Paranaguá, registro número 447.308, camisa 8, expulso diretamente da partida aos 18 minutos e 59 segundos, por, na disputa da bola, deixar o braço na altura da cabeça do adversário. Ao final da partida, o denunciado adentrou na quadra do jogo e reclamou acintosamente das decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: "Você errou, olha a cagada que você fez, você é horrível, vai se fuder." Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, conduta 1, artigo 258b, conduta 02, e artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, conduta 3, todas no Código de Justiça Desportiva, pelo qual requer a Procuradoria condenação do denunciado.
Também é denunciado Edilson Gabriel da Silva Leonel, atleta da equipe do Colégio Drummond, registro 477-613, camisa 3, expulso diretamente da partida aos 18 minutos e 59 segundos, por revidar a ação do atleta adversário, primeiro denunciado, empurrando-o pelas costas. Nesse sentido, o denunciado infringe o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pelo que requer a condenação à Procuradoria. A denúncia é oferecida pelo ilustre procurador Dr. Denis Blackenburg Almar. A partida teve o resultado: Colégio Drummond 2, APAF Paranaguá 5. A partida foi realizada em 8/12/2023. Traz o relato da súmula. Relato que aos 18 minutos e 59 segundos de jogo, expulsei de forma direta o atleta número 8, Guilherme Ferraz Tibes, registro número 447-308, da equipe do APAF Paranaguá, por deixar o braço na disputa de bola, pegando de raspão na altura da cabeça do atleta adversário. Na sequência, no mesmo lance, expulsei de forma direta o atleta número 6, Edilson Gabriel da Silva Leonel, registro 477-603, da equipe do Colégio Drummond, por revidar a ação do atleta adversário, empurrando-o pelas costas. Nenhum atleta precisou de atendimento e saiu de quadra normalmente. Saliento que, ao término da partida, o atleta da equipe do APAF Paranaguá, número 8, o senhor Guilherme Ferraz Tibes, adentrou a quadra e veio tirar satisfação comigo, junto à mesa de anotações. Você errou. Olha a cagada que você fez. Você é horrível, vai se fuder. Foi contido por sua comissão técnica e retirado da quadra de jogo. Sendo esse o relato da súmula de jogo, né? A denúncia foi recebida em 12/12/2023, tempestivamente, distribuída para apreciação dessa segunda comissão disciplinar. As partes foram devidamente intimadas. Com relação aos antecedentes, o atleta Guilherme Ferraz Tibes não possui antecedentes e o atleta Edilson Gabriel Silva Leonel também não possui antecedentes. Por hora, este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Haroldo. Então, considero que não há provas. Passo a palavra à Procuradoria. Obrigado, doutor. Primeiramente, em nome da Procuradoria, o Michael G. Será um grande prazer essa comissão e, através disso, podemos participar juntos com conhecimentos e aprendizados. Meus cumprimentos aos auditores, doutor Lucas, doutor Haroldo, doutor Rafael, aqui de forma virtual, cumprimentos ao doutor Alberto, doutora Daiane, doutor Carson. Seria isso o início. Senhor presidente, quanto às denúncias, o primeiro denunciado atleta da PAF, no primeiro momento, ele deixou o braço na altura da cabeça do adversário, de modo que configuradas pelas do artigo 254, do segundo. Em segundo momento, ele invadiu a quadra e reclamou assintosamente e desrespeitosamente das decisões da arbitragem, pelo que configurado as penas do artigo 258, pela reclamação, 258 para cumprir seu segundo, e configurado pela reclamação virtuosa e desrespeitosa, configurada as penas do artigo 258 para segundo. Quanto ao segundo denunciado, ao unidade depois, também se configura as penas do artigo 250 para o primeiro inciso do CBJD. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, doutor José. Passo a palavra à defesa, então. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, aí manifesto os meus sentimentos, né, pela perda do Dr. José Adair dos Santos. Cumprimento também aí todos os membros da segunda comissão, o que faço na pessoa do senhor presidente,
com as boas-vindas ao Dr. Michael. E cumprimento também o ilustre procurador que me antecedeu e os demais presentes. Passo, então, aí a terceira defesa dos atletas Guilherme Ferraz e Edilson Gabriel. Em relação ao primeiro atleta, excelências, falando da primeira conduta especificamente, a que veio denunciado aí pela jogada violenta, né, essa defesa entende, com todo respeito ao entendimento da Procuradoria, que o deixar o braço sem maiores explicações por parte do árbitro anotador fica aí um pouco vago em relação a essa conduta, não podendo configurar uma jogada violenta. Então, não há aí uma explicação se foi efetivamente um soco, se teve força, se teve intenção ou sem intenção, apesar de constar, né, no 254 ali, que independe de dolo, mas ainda assim parece a esta defesa ter sido um simples lance de jogo, efetivamente, ainda aí que no máximo entendido como mais assintoso, o que motivou o árbitro aí a expulsão de forma direta. Nesse caso, como não há esse relato específico da conduta em si, né, essa defesa entende que aí a condenação da atleta deve ser mais benéfica, né, sempre se entendendo aí pela questão da parte mais benéfica ao atleta. Nesse sentido, então, entende que o correto seria aí a desclassificação para um 250, uma pena de advertência já sendo suficiente, né, para coibir aí futuras ações desse atleta, e não sendo o caso do entendimento de Vossas Excelências, a pena mínima, então, do 254 com as benesses do 182. Em relação à segunda conduta, né, a Procuradoria traz aí as 3 condutas, e a segunda seria a invasão, a que vem denunciado pelo 258B. Porém, né, essa invasão, ela ocorreu como meio para atingir a terceira conduta. E nesse caso aí, né, ele invadiu a quadra para falar com o árbitro. Então, nesse caso, se entende por ter sido um meio para a realização da terceira conduta, essa conduta deve ser absorvida pelo artigo 183. E, se tratando da terceira conduta, quanto ao desrespeito à arbitragem, né, essa defesa concorda que efetivamente houve um desrespeito, né, o atleta não deveria ter invadido a quadra para cometer esse ilícito, né, atleta de base, tem que ter aí o exemplo desde os 16 anos, como é o caso, mas também entendo, por outro lado, que se tratou aí de um desabafo em relação à expulsão que foi ocorrida anteriormente. Então, essa defesa entende que a advertência é suficiente, e não sendo o caso de entendimento de Vossas Excelências, que seja apenado com a pena mínima, com as benesses do 182 novamente. Passando, Excelências, à defesa do atleta Edilson Gabriel, o árbitro anotou, né, que houve esse empurrão do adversário nesse mesmo lance aí com o atleta Guilherme, e que esse empurrão ocorreu pelas costas. Então, é evidente que se tratou de um revide, né, que aconteceu aí logo após o primeiro lance, porque se sentiu injustiçado aí com a conduta do atleta adversário, mas considerando que esse empurrão foi pelas costas, né, a defesa não tem como pedir absolvição, né, porque pelas costas aí se entende que há sim uma certa gravidade. Mas, então, aí a Procuradoria veio bem na denúncia pelo 250, mas deve ser sim convertido em advertência, sendo suficiente para apenar e para advertir mesmo o atleta acerca da sua conduta quanto ao empurrão pelas costas, né? Não sendo o caso de Vossas Excelências pela conversão, que seja então também pela mínima do artigo com a benesse do 182, é o que você pede, Excelências. Obrigada. Da doutora, passa a palavra então para proferir o voto. Pois bem, com relação ao atleta Guilherme Ferraz, no primeiro momento, denunciado com as penas do artigo 254, visualizando ali o relato da súmula do jogo, conforme diz mesmo a súmula do jogo, que relato que expulsei de forma direta o atleta Guilherme Ferraz Tives, por deixar o braço na disputa de bola, pegando e raspando a altura da cabeça do atleta adversário. A princípio, né, meu entendimento, e dentro das próprias condutas descritas no súmula do jogo,
entendo que a conduta do atleta, no primeiro momento, ela pode ter sido até um pouco forte na disputa de bola, até porque a súmula de jogo, a maneira que o árbitro relata, diz que foi na disputa de bola. E não houve, a meu ver, um ânimo, em primeiro momento, de agressão com relação à conduta do atleta naquele momento. Então, para essa questão, por exemplo, com relação à primeira conduta por denunciado o atleta Guilherme Ferraz Tibe por infração no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, eu voto pela absolvição. Com relação à segunda conduta do atleta Guilherme Ferraz Tibes, que é denunciado por infração no artigo 258-B, entendo que, neste caso aqui, não houve invasão, até porque, conforme diz a súmula do jogo, foi após o término da partida. Né? Então, após o término da partida, Guilherme Ferraz Tibes adentra na quadra, e veio tirar satisfação comigo, junto à mesa de anotações. Pois bem, encerrada a partida, entendo que está liberado, naturalmente, para se fazerem alguns questionamentos com relação ao ocorrido na partida. Conquanto, o que se pede de esclarecimento é que tem que ser pontuado. Então, com relação à conduta de invasão, a qual denuncia a Procuradoria, entendo que não ocorreu invasão, até porque a partida já havia se encerrado, conforme traz o relato de súmula. Então, com relação ao Guilherme Ferraz Tibes, por infração ao artigo 258-B, parágrafo 1º do CBJD, eu voto pela sua absolvição. Agora, com relação à terceira infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, está claro, logicamente, o relato da súmula, a forma que o atleta se dirige. Conforme dito, entendo que o atleta poderia ter se dirigido à arbitragem e perguntado qual a interpretação, qual meio utilizou-se o árbitro, logicamente, para interpretar a sua expulsão. Naturalmente, a forma que ele se dirige, aí é que pesa. Por quê? Você errou. Olha a cagada que você fez. Você é horrível. Né? Então, você é horrível. Qualquer um que receber algum questionamento desta maneira, da forma que vem o atleta, há de se analisar que realmente o atleta perde a razão na maneira de expressar. Né? Então, embora seja atleta de base, a educação e o decoro ela é primordial. Né? Como eu sempre falo, não é proibido de maneira alguma se dirigir para a arbitragem. Não é proibido nem de forma alguma se dirigir a qualquer pessoa. Mas, para se dirigir a qualquer pessoa, tem que ter conduta correta. Se faltar com decoro, naturalmente vai vir a contrapartida de forma também que enseja uma punição. Então, com relação à terceira conduta do Guilherme Ferraz Tibes, atleta do Boa Parte Paranaguá, denunciado por infração no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, eu voto pela condenação de 2 partidas em abstrato, culminando em uma pena em concreto de 1 partida, levando em conta os antecedentes do denunciado e aplicando os benesses no artigo 182. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em relação ao segundo denunciado? Em relação ao segundo denunciado, senhor presidente, visualizo que a súmula de jogo, ela traz que há um empurrão, né? Expulsei de forma direta o atleta Edilson Gabriel da Silva Leonel, por revidar a ação do atleta adversário empurrando pelas costas. Nesse caso aqui, visualizo que foi um descontentamento pela ação na disputa de bola que o atleta Guilherme Ferraz Tibes faz.
E, logicamente, esse empurrão, como a gente entende, ela é uma insatisfação, logicamente, da conduta da qual ele entendeu que fosse agressivo. Mas, por óbvio, ocorrendo o revide, da forma que ele se externa para o árbitro, naturalmente o árbitro entendeu que era passivo de punição e expulsão da partida. Conquanto, a meu ver, não vejo que seja passivo de punição por esse tribunal com relação à conduta em questão. Então, com relação ao segundo denunciado, o Edilson Gabriel da Silva Leonel, por infração do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do CDJD, eu voto pela sua absolvição. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Haroldo. Doutor Rafael, como vota? Senhor presidente, sem maior aprofundamento, eu acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Maicon. Senhor presidente, eu acompanho o relator integralmente. Então, considerando que já foram, o resultado ao proclamo aqui. O primeiro denunciado, Guilherme Ferraz Tibes, fica absolvido da primeira infração, absolvido da segunda infração, e na terceira infração, pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CDJD, fica condenado em uma partida em concreto suspensão. Em relação ao segundo denunciado, o senhor Edilson Gabriel Silva Leonel, fica absolvido da infração imputada. Esse é o resultado do protocolo. Então, devolvo a palavra ao José Haroldo para a presidência. Obrigado, doutor. Eu agradeço, senhor presidente, e só por ter esgotado aí a minha pauta da defensoria, eu peço licença para me retirar, desejando aí um bom trabalho a todos. Da ordem, senhor presidente. Dando sequência, 3. Outros 4/2024. Isso? 4/2024, Campeonato Paranaense, base sub-20, jogo B 2029, entre Marreco Futsal e Pato Futsal. Presidente, acho que só, assim, acho que pela celeridade, acredito que os autos 5 sejam mais rápidos de se resolver. É só vídeo rápido. Eu só tenho 3 vídeos para visitar e acho que no Carson aí está com o shoppingzinho, os denunciados estavam ali. Quero me meter aqui na hora, né? Gosto de ser lei, só. 5. Então, se é o caso, daí, doutor. Só que ele seria atual dos dois. Então, pode seguir a ordem. Então, mantém? Então, o Campeonato Paranaense, não, o jogo Marreco Futsal e Pato Futsal. Temos defesa, doutor Alberto, provas a serem produzidas, doutor? Sim, excelência. Tenho 3 vídeos para o Marreco, além de alguns documentos que foram acostados aos autos, que já chegou a nossa excelência, sendo um deles um ofício à militar, formando a necessidade de reforço policial, policiamento, e uma abertura de investigação, punição de autos envolvidos em uma das situações que trataremos aqui no fato. Pessoal, deferimento das provas. Provas. Doutor Lucas, defere as provas? Perfeitamente. Então, doutor Lucas, provas deferidas. Tem a palavra, doutor Lucas, para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Então, trata-se de partida válida para o Campeonato Paranaense Masculino Sub-20, Marreco Futsal, Pato Futsal, ocorrida no dia 9 de dezembro de 2023, em Francisco Beltrão. A Procuradoria oferece denúncia em face de Felipe Carvalho de Jesus, atleta da equipe Pato Futsal, expulso com cartão vermelho direto, pois após o término da partida, proferir xingamentos ao árbitro. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CDJD, onde requer a condenação
referido artigo. Segundo denunciado, da EPB, na rede futsal, em razão do arremesso de 2 garrafas de água na quadra de jogo, primeira infração, e pelo tumulto causado pela invasão de quadra de jogo por torcedores desse equipe, segunda infração, que foram em direção à equipe adversária realizando provocação e intimidação, seria a terceira infração. Em relação à súmula aqui que é transcrita, eu vou ler de forma corrida na sequência. A denúncia foi oferecida no dia 12 de dezembro de 2023 pelo procurador Denis Almada. Em relação à súmula de jogo, sobre os fatos que traz a denúncia, passo a fazer a leitura. Relato que aos 50 minutos do jogo, o árbitro auxiliar Sr. Miguel Adolfo expulsou de forma direta o atleta Felipe Carvalho Jesus, da equipe Pato Futsal. Isto mesmo se dirigiu ao árbitro, falando as seguintes palavras: seus pau no cu, vai dar cartão faltando 2 segundos, vão tomar no cu seus vagabundos. Como o fato ocorreu após o término da partida, o mesmo juntou-se ao restante de sua equipe para receber a premiação. Relato ainda que aos 48 minutos e 17, no momento em que o Marreco Futsal faz um gol, foram arremessadas na quadra 2 garrafas de água, molhando a quadra de jogo. A partida ficou paralisada por aproximadamente 4 minutos para secar. Após o término da partida, momentos antes do protocolo de premiação, a quadra foi invadida por muitos torcedores da equipe do Marreco Futsal. Alguns invasores foram em direção à equipe do Pato Futsal, provocando e intimidando os mesmos, gerando um princípio de confusão. Nesse momento, um membro da equipe visitante nos relatou que alguém de sua delegação teria sido agredido, mas que não foi possível identificar o agressor devido ao tumulto e o grande número de pessoas que ali estavam. A polícia precisou intervir para controlar aquele princípio de confusão. Logo após, pôde ser realizada a premiação. Esse é o relato da súmula. A denúncia foi recebida também no dia 1 de dezembro, que foi tempestivo. Ambos os denunciados não possuem registros para fins de reincidência. Esse seria o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Provas documentais já estão nos autos. Vamos à prova do vídeo aí, né? São 3 vídeos. Acho que primeiro do final da partida, permite isso. Nós temos aqui o jogo da ré. Pode ser esse fim de jogo. Primeiro. Pode ser o primeiro fim de jogo. Se o doutor quiser daí fazer algum esclarecimento aí com relação à reprodução e tal, esteja à vontade, doutor. Esse vídeo especificamente é do final da partida. Percebam que é um jogo final, acabou o campeonato, é o final da Copa Sub-20. Quero que vocês percebam que a partida acaba e não há absolutamente nenhuma invasão de campo. Nenhuma. A partida acabou, os familiares estão conversando com as pessoas, a polícia está ali, ó, o pessoal ali comemorando, se abraçando, prevenção completamente cumprida, não existe nenhuma necessidade de repressão, nenhuma agressão a qualquer membro da equipe de arbitragem. Os pés no vídeo são um pouco longos, se alguém quiser ir adiantando, vou deixar ele um pouco mais rápido. De fato, tem 5 minutos, mas para demonstrar que chega um momento, a própria torcida organizada numa reta está ali e não se movimenta para invadir quadra, para entrar em quadra. Percebam que as pessoas que adentram a quadra do jogo, após o término, como qualquer jogo de futsal, vocês estão muito próximas, mas percebam, não existe nenhuma temor de violência, qualquer coisa do gênero. O professor Lavaglia ali. Então, acontece tudo que tinha que acontecer, então, vamos lá. Se a denúncia veio por invasão e etc., por que não veio por acender
os sinalizadores. Não existe nenhuma confusão ou coisas que o valem, certo? Acredito que fica muito claro, são 5 minutos, até uma senhorinha entrando em quadra, que é parente de uma pessoa. E se eu pudesse trazer para vocês aqui algumas informações, quando o Paraná Clube foi classificado pela Série Bronze, toda a torcida do Paraná Clube entrou em quadro e nada demais aconteceu. Né? Muito satisfeito, mas se puder passar ao próximo. Eu percebo, passaram mais de 3 minutos, a partida já tinha acabado, ou seja, não existe qualquer invasão. Pode ser um empurra ali que dê uma continuidade. Que excelências, percebam que as pessoas que estão dentro de quadro, existem torcedores no entorno lá, mas quem está dentro de quadro são familiares, e de fato, há um estresse desnecessário, mas não há nenhum tipo de violência, não é tipo. E percebam, a Polícia Militar está ali, fazendo toda a repressão necessária, foi chamada, estava dentro da quadra do jogo, e quando chamada, agiu agilmente, evitando maiores tumultos ou conflitos, mas percebam, todas as pessoas que estão no entorno são pessoas identificadas, com uniformes de comissão técnica, apoio, quadro de jogo, essa pessoa presente publicamente, pela vaga, camisa 10, então são pessoas de fato autorizadas e que, infelizmente, perderam, há uma perda, há uma disputa desnecessária, estão ali havendo um estresse entre eles. Da minha parte, está demonstrado aí que o empurra está coisa simples, acho que uma coisa normal de novo, que puder passar para o outro, para o segundo, para o último, na verdade, é o objeto atirado na quarta. Excelências, a partida, mais uma vez, ela já tinha sido encerrada, que é uma premiação, torcida está fora. Se vocês perceberem, são 2 torcedores ali que atiram, infelizmente, um copo de água, que nós rechaçamos, atiram no momento absurdo, são essas 2 pessoas que lá estão, tá? Essas 2 pessoas foram devidamente identificadas pela equipe, obviamente, no momento não houve como fazer a prisão em flagrante, até porque isso estava no momento de extrema festejo, mas em seguida, ao comunicado feito pela equipe do Passo, se vocês perceberem ali na imagem, está o Luiz, que é representante da federação ali, que nos ajudou aqui, ó, do Paraná ali, é o Luiz, que é o representante da federação, que estava no momento do ocorrido, e infelizmente ocorreu que a defesa não se nega, o Vossa não conhece, mas prontamente identificamos esses 2 sujeitos, apresentamos todas as ressalvas e impedimos eles de entrarem no ginásio pelo prazo regimental, então eles são vetados de ir, todos os comunicados necessários para as autoridades competentes foram feitos, ou seja, medidas de repressão foram tomadas. O objetivo desses vídeos é demonstrar quanto que foi feita a proteção, quanto que foi repreendido em casos necessários, e que não houve nenhum retardo da partida em razão destas situações. Inclusive, a partida já havia se esgotado. É o que se quer com as provas, e daí esse só, tipo, informação, os documentos que foram apresentados demonstram de maneira muito clara também quem são os 2 que atingiram ali, tem ali encaminhado para Vossa Excelência, o nome dos 2 pessoas identificadas que atacaram os 2 corpos, e também os pedidos feitos e o processo administrativo que foi tomado pelo clube com as devidas cautelas e necessidades. Agradeço, acho que era essa questão das imagens. Obrigado. Alguma consideração pela Procuradoria? Pela Procuradoria, a gente teve ali especial na questão dos objetos jogados em quadra e boxe, a defesa, em razão do que foi durante a partida. Ainda na súmula bem relatada, que foi aos 48 minutos e 17, e não foi apresentado o vídeo desse lançamento dos objetos. Tá, perfeito, doutor. Aí, alguma prova mais? Não é. Pela Procuradoria não tem um vídeo? Não, a Procuradoria, sim. Sim. Então, não havendo mais provas a serem produzidas, eu passo aí para
palavra para o defensor, doutor Alberto, que tenha... Claro. Pela Procuradoria do Tempo Regimental, doutor Edilson, desculpe, doutor Alberto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor relator, mais auditores, a invasão de quadra é visível ali, conforme até como apontado pela própria defesa, que entrou uma senhorinha dentro da quadra, então isso não seria motivos assim. A confusão também configurada ali através do vídeo presente, do vídeo apresentado, em razão ali dos próprios contentores ali, quanto àquela situação da desordem ali. Quanto aos lançamentos do objeto, também configurado, tendo em vista que a defesa não se incumbiu do ônus da prova ali durante a partida, pois que apresentou o vídeo após a partida, que não foi relatado isso na súmula. A questão ali, quanto aos documentos apresentados pela defesa, até aqui ressalto o agradecimento da documentação da defesa. Não se exime de culpa a EPD, visto que somente para se eximir da culpa, a EPD deveria ter apresentado à autoridade policial a comprovação de detenção dos desordeiros, a apresentação à autoridade policial competente e o competente boletim de ocorrência, conforme o parágrafo 3º do artigo 213. Posto isso, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Quanto ao atleta Felipe, também configurada os xingamentos ali, e a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Obrigado, doutor Edilson, pela manifestação pontual de sempre. Dando sequência, então, agora, pela ordem do prazo regimental, o doutor Alberto, tem a palavra, por favor. Obrigado, excelência. É sempre um prazer vir a essa comissão. Durante muitos anos foi minha casa. Estar do outro lado não quer dizer nada. Acho que todos aqui tive um prazer conhecer a Procuradoria. Sempre que eu fico na atividade, seja bem-vindo, doutor. A justiça executiva, ela é cativante, ao mesmo tempo irritante, mas estamos todos aqui em prol, acho, do desenvolvimento do desporto. Tenho tido a grata satisfação de conviver, principalmente com o Dr. Lucas, com o Dr. José Araújo, já nos últimos meses, aí, de maneira mais intensa. Eu tenho aprendido bastante com o Dr. Rafael Pedro de Mello. Quero deixar aqui os mais profundos sentimentos, a perda do nosso colega, pai de 2 grandes deus, o Miguel e o Rafael. Deve desculpar o alunamento aqui, mas tive o prazer de conviver com um nobre colega, um advogado brilhante, uma pessoa fora de série, uma pessoa fora no ambiente, que nem o nosso presidente falou, uma pessoa que no ambiente, seja profissional ou não, era uma pessoa acima da média. Então, deixará saudades por tudo que fez, deixará com certeza todo o seu legado. Deixo aqui meus cumprimentos ao Dr. Rafael Pedro de Mello, espero que nos encontremos na primeira comissão, espero que não com tanta brevidade, mas que eu possa dar uma descansada ainda, aproveitar um pouco do verão curitibano e deixar ficar aqui nesse calor. Mas é sempre um prazer vir com um amigo, a quem tive o prazer de acolhê-lo quando era procurador aqui, e podemos dividir, há muitos anos, dividimos essas arenas esportivas. Meus demais presentes, agradeço a Ana por toda a paciência de sempre, agradeço aos auditores pela comitiva e pelo acolhimento das provas. Excelências, hoje eu venho para defender tanto o Marreco quanto o atleta do Pato. Estou aqui hoje defendendo o sudoeste do estado do Paraná, onde temos talvez as nossas principais equipes,
Tanto o Pato quanto o Marreco são as principais equipes, uma das principais equipes hoje do estado, e graças a Deus podemos dizer que o estado do Paraná ele é um celeiro de grandes equipes, de grandes atletas. Tanto o Pato quanto o Marreco fazem o Clássico das Penas, muitos já conhecem, e acho que eu já cansei de falar sobre isso, mas o Clássico das Penas ali, talvez pela proximidade, ele se equipara a uma afetiva aqui para os nossos quintais. É óbvio que tem um clamor popular, óbvio que tem um monte de situações adversas, mexem com as duas cidades, Francisco Beltrão, Marreco, Pato Branco com o Pato. E hoje a gente tem aqui, nesse caso específico, a defesa da final do Campeonato Paranaense Sub-20. Então, aqui já vem o primeiro pedido da defesa, que seja aplicada a redutora do 182, que apesar de Pato e Marreco serem equipes que disputam a Série Ouro, neste caso estávamos falando de esporte amador, uma vez que estamos falando de Sub-20, então pode ser a defesa já de 182. Sobre a questão da base Sub-20, nós estamos falando aqui de atletas de informação, e aqui não se julga que eles não podem ser equiparados, que eles não devem ser julgados, muito pelo contrário. Mas o que se pede aqui é que se olhe para a formação desses meninos e do quão importante é isso. Trazendo ao Marreco, esse foi o principal título de base do Marreco, depois de uma reconstrução. E se vocês verificarem nos autos processuais, eu acabo de juntar uma decisão de hoje, na qual, uma notícia de hoje, que houve a posse da nova diretoria do Marreco, isso não estou costumando de procuração atualizada, mas o Marreco teve sua nova diretoria que está tentando combater todas as irregularidades, transformar o Marreco em, de fato, uma grande equipe de futebol. Trazendo ao Marreco especificamente, me parece, e analisando a denúncia, e acho que é um ponto que tem que se deixar muito claro, é que ela não vem com pedido de perda de campo, de perda de mando de campo. Em nenhum momento se fala, no decorrer da denúncia, sobre a aplicação do parágrafo 1º, tal fato também não ocorreu com a manifestação da nova procuradoria. Então, entende a defesa, que tal pedido não pode ser julgado por vossas excelências, mas por amor ao argumento. Diz que se porventura viesse a ter essas penalidades não deveriam ser aplicadas, porque assim, em pese de posicionamento contrário da procuradoria, assim o cumprimento da repreensão e da proteção da partida, que é o que dispõe o artigo 203. Trazendo aqui, e aí me permita fazer uma breve lembrança, vocês sempre devem lembrar do famoso clássico do YouTube entre Atlético e Curitiba, que foi julgado pelo CJD do Paraná, CJD do Campos, onde, de fato, tiveram pessoas que adentraram no campo de jogo, pessoas talvez não identificadas, mas muitos dirigentes, muitas pessoas de staff, seguranças, etc., que a gente viu. E naquele momento, a denúncia também veio pelo 213, naqueles autos, e de pronto, tanto em comissões quanto na confirmação do Tribunal Pleno, houve a rechaçamento da aplicação do 213, uma vez que não há uma invasão de quadra. Não há aqui um torcedor, e vocês puderam perceber, não há um torcedor pulando a quadra de jogo. Há sim pessoas autorizadas que entraram dentro de quadra. Elas entraram para comemorar um título. E se porventura vocês não entenderem por isso, acredito que teremos que rever vários julgamentos que já ocorreram nessa corte, principalmente com jogos já pretéritos, em que houve comemorações e em que várias pessoas adentraram a quadra de partida após o apito final. A partir do momento em que se tem um apito final do jogo, o jogo acabou. E entra-se em quadro aqueles que foram autorizados. Não há aqui qualquer agressão, não há qualquer violação, não há qualquer questão que possa inclinar uma responsabilidade ao Marreco sobre uma invasão de quadro. Isso também é uma posição da própria Procuradoria, a partir do momento em que ela não entende que há uma violação tão grave, a ponto de não pedir a aplicação do parágrafo 1º. Então, dá bem, excelências. Não há que se falar aqui nessa infração de devida desordem na praça de desporto ou invasão da campo de jogo. Desordem na praça de desporto. Quando se fala da desordem, se fala do vulco-vulco que teve ali. Facilmente identificável, excelências. Foi na frente da arbitragem após o apito final. A desordem que aconteceu não foi na praça, foi entre atletas, se vossas excelências viram. Há um currículo facilmente identificável, tal como foi identificado o atleta que supostamente protegeu esses salariados. Aqui me faz questionar, sim, a presunção de veracidade dessa súmula. Porque o árbitro que está no campo recebeu medalhas finais,
poderia ter observado todos os cenários envoltos aí, mas nada fez. E aqui, me questiono, qual desordem na praça desportiva foi causada após o término da partida? Alguém se feriu? Alguém foi machucado? Houve alguma briga? Não. Houve um empurro, bate-boca, que ninguém sofreu. Tanto é que não há uma dada de garantia, não há um pedido de abertura de inquérito ou qualquer coisa que o valha de ambas as equipes, que nós já estamos muito acostumados a ver. Mais uma vez, não há que se falar, não há provas nesse sentido. Inclusive, a defesa consegue transformar essas provas de maneira muito clara e exercer o seu. Lançamento de objetos. Mais uma vez, água sendo jogada. Nós estamos muito acostumados em horários de gol serem comemorados, serem levantados. Não houve paralisação. Eu acho que isso é muito importante, até por outros julgamentos que essa própria comissão teve, aonde se aplicou, em alguns casos, a suspensão por minuto, o tempo que ficou parado. Aqui não há relato de paralisação da partida em razão de um arremesso de objeto. E mesmo isso, nós rechaçamos completamente. Seja uma reta, seja o passo, seja qualquer equipe, tem por objetivo e por propósito identificar esses torcedores, e nós não fizemos. Nós identificamos eles, entregamos às autoridades competentes, os julgamos e o afastamos da arbitragem. Afastamos do ginásio esportivo. Então, eles não podem entrar. Esse é o nosso compromisso, isso está devidamente comprovado. Então, excelência, no artigo 213, data dele, não há que se falar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira infração na aplicação de tal diploma legal. Caso Vossa Excelência não entenda pela absolução, que de fato não se espera, roga-se que na infração de desordem, ou, perdão, na infração supostamente identificada como invasão de campo, seja feito a conversão do artigo 213, mas classificação para o artigo 91, que seria o caso mais aplicável, uma vez que aqui há um descumprimento, se ocorrer, de regulamento, mas não invasão de campo, uma vez que pessoas não autorizadas estavam ali. Aí, assim, excelências, não há que se falar em perda de mão de campo, e por ser sem existir antecedentes, se pede aqui que a pena, se aplicada, seja a mínima da mínima, uma vez que não há antecedentes com relação ao maré. No que tange ao atleta Felipe Carvalho de Jesus. Os autos processuais nos trazem aqui a questão que envolve o fato de que o senhor Felipe não possui qualquer antecedência nessa corte. Ele joga durante muitos anos no Pato. E o atleta, defenderei ele dizendo que ele, de fato, não fez isso. Ele não xingou o árbitro, mas era uma partida extremamente complicada. Sua equipe tinha acabado de tomar um gol de empate que decretaria seu vice-campeonato. O atleta foi expulso e acabou, se proferindo esses xingamentos, foi no momento exacerbado. Nesse sentido, excelências, a defesa pede, sim, a sua absolução, por não entender que houve qualquer falha ou qualquer questão do governo, mas se não for esse entendimento de vossas excelências, a defesa pede que seja aplicado, em razão da sua antecedência, a aplicação da pena de advertência, a condição da pena de punição pela pena de advertência, e automaticamente que seja, caso não seja esse entendimento, que o órgão, por favor, reduz a pena o mais baixo possível em razão da não antecedência. Essa é a defesa de ambos os denunciados, e a defesa se coloca à disposição para o que for necessário. Obrigado, doutor Alberto, pela brilhante defesa. Pontual e bem esclarecedora, como sempre. Indago ao ilustre relator se está apto para proferir o voto. Se estiver, assim tem a palavra, doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Então, em relação ao primeiro denunciado, Felipe Carvalho de Jesus, eu vou acolher parcialmente a manifestação da defesa, voto pela condenação dele com a substituição da pena mínima de uma partida por advertência. Entendo que, apesar, obviamente, houve um excesso ali nas palavras dele, mas a importância da partida, ali, o momento da partida, faltando poucos segundos para acabar, e considerando, além disso, a primariedade dele, eu entendo que há uma certa compreensão, digamos assim, apesar de errada a conduta dele. Em relação ao segundo denunciado, aí eu vou discordar da defesa aqui nesse caso. Então, em relação ao primeiro ponto ali, do objeto lançado em quadro, como bem destacou a Procuradoria,
no momento ali da prova apresentada, da prova de vídeo, e os torcedores punidos, o que é uma atitude louvável da EPD, o fato aqui denunciado não é aquele do vídeo. O momento do vídeo ali já é o momento da foto, né, o troféu é arremessado, não sei se um copo amassado, um pano, papel, alguma coisa nesse sentido. E o que vem na denúncia, que está na súmula, ainda duas garrafas, né, que teriam sido jogadas durante a partida, aos 48 minutos. Inclusive, a água dessas garrafas molhou a quadra de jogo e causou a paralisação da partida por 4 minutos. Então, eu entendo que esse fato perfeitamente punível aqui. Então, por essa infração, que é pelo inciso 3 do artigo 213, eu voto pela aplicação da pena de multa de R$ 500 em abstrato, resultando na R$ 250 em concreto, pelo arremesso do objeto. Em relação à invasão e à desordem, eu entendo que a desordem absorve a invasão nesse caso. Acabou que se tornou um único fato essa circunstância. Contudo, há uma gravidade também em relação ao vídeo, não é também no momento que a súmula descreve, que seria já no momento da premiação, que houve invasão, houve necessidade da atuação da Polícia Militar também. Eu entendo que a presunção de veracidade da súmula não foi abalada aqui, também porque o vídeo exposto foi no exato momento do fim da partida. A súmula é clara que isso ocorreu em outro momento. Então, eu entendo que aqui vem por 3 infrações. Então, eu entendo que no que tange as infrações por invasão e desordem, a invasão é absorvida, então o inciso 1 é absorvido pelo inciso 3, então há uma absorção aqui. Então, nessa segunda infração, né, que vai passar a ser a segunda infração, eu voto pela aplicação da pena de multa de R$ 1.200 em abstrato, resultando numa multa de R$ 600 em concreto, em que pese a primariedade do determinado, destaca que há um relato de invasão, né, da torcida adversária, até uma agressão a um membro do adversário, então isso é uma situação muito grave. Eu entendo que é proporcional essa multa em concreto de R$ 600. Esse seria o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Então, somente para que eu possa entender, com relação à desordem e à invasão, são 2 condutas absorvidas que ficou, em concreto, o valor de R$ 600. Isso, porque ali, a primeira, no caso, a infração número 1, ela foi absorvida pela infração número 3. O inciso 1 foi absorvido pelo inciso 3. Um foi pela 3? Isso, esse primeiro foi absorvido pela terceira infração. E aí, pela invasão, R$ 600. Isso. 825, então. Eu não estou indo. 600 850. em concreto. Tem mais 250 da outra. 850. Perfeito? Isso, doutor? É isso. Então, nessa linha, indago o doutor Rafael. Como vota, doutor Rafael? Eu tenho a honra de acompanhar o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Michael, por gentileza, tem a palavra. Vai, relator. Pois bem, então, diante deste entendimento dos ilustres auditores, então, com relação aos autos 4, 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-20, jogo B2029, entre Marreco Futsal e Pato Futsal, partida realizada em 9/12/2023, com relação ao primeiro denunciado, Felipe Carvalho de Jesus, atleta do Pato Futsal, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, fica apenado a pena de advertência, por unanimidade de votos. Feito? Com relação ao segundo denunciado, Marreco Futsal,
por infração ao artigo 213, inciso 1, 2 e 3, fica condenado a pena de R$ 600 por infração ao artigo 213, inciso 2. 1 e 2, né? 1 e 2. E, por unanimidade de votos, fica apenado por infração ao artigo 213, inciso 3, por R$ 250. Por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. De acordo. Perfeito. Dando continuidade ao julgamento, agora seriam os autos 5, 2024. Eu passo a palavra ao doutor Lucas para a presidência, por gentileza. Doutor Lucas. Seu 5. 5 serei. 5 serei. Eu, relator, né? Então, o próximo item da pauta, autos número 5, 2024. Há provas a serem produzidas, excelência. Só para a discussão. Excelência, só para eu acredito que o segundo denunciado, o senhor João, parece que esse ponto está na sala. É isso mesmo? Giovanni Melo. Só assim, porque eu vi aqui. Giovanni Melo. Você vai acompanhar. Ele é denunciado, né? Vai depor? Pela Procuradoria, prefere a prova de vídeo? Provas deferidas, senhor presidente. Então, tem a palavra. Então, o Campeonato Paranaense, base sub-20, jogo BF 208, ACF Chopinzinho, STEM Futsal Feminino. Né? Procuradoria, no uso das suas atribuições, oferece denúncia em face de Ana Carolina Ferreira Lustosa, atleta do STEM Futsal, camisa número 11, expulsa diretamente a partida aos 34 minutos e 58 segundos, por impedir uma oportunidade clara de gol, conforme relato da arbitragem. Portal Conduta, denunciado por infração no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJD. Também é denunciado o senhor Giovanni de Melo Lima, técnico da equipe do ACF Chupinzinho, expulso diretamente da partida aos 37 minutos e 16 segundos por invadir a quadra de jogo, a comemoração do gol, sendo denunciado por infração no artigo 258-B. Denúncia esta feita pelo ilustre procurador Dr. Denis Blackburn Almada. A partida teve o resultado de ACF Chupinzinho 4, STEM 0. Partida realizada em 9/12/2023. O relato da súmula traz que, aos 34 minutos e 58 segundos de jogo, expulsei a jogadora camisa número 11, senhora Ana Carolina Pereira Lustosa, registro número 492688, da equipe do STEM Futsal Feminino, por ter cometido uma falta atingindo o atleta no tornozelo, configurando uma oportunidade clara de gol. Desta forma, foi aplicado o cartão vermelho direto. Aos 37 minutos e 16 segundos de jogo, o árbitro auxiliar expulsou o técnico Sr. Giovanni de Melo Lima, registro número 020-282G, Paraná, por invadir a quadra de jogo na comemoração do gol. A denúncia foi recebida em 12/12/2023, tempestivamente, né? Perfeitamente, dentro dos prazos legais, regimentais, distribuída para apreciação desta segunda comissão disciplinar, partes devidamente intimadas, e consta que os antecedentes de Ana Carolina Ferreira Lustosa não os possui, e Giovanni de Melo Lima, CEP Chopinzinho, nos autos 332/2023, foi apenado na primeira comissão disciplinar por infração do artigo 258, caput por pena de advertência. Esse é o relatório, senhor presidente.
Então, vamos para a edição da prova de vídeo. Essa professora que ele já volta para buscar. É, professora. Pode só. Não, para mim continua. Podem repetir? Professora que ele já volta para buscar. É, professora. Não tem mais provas. Então, passo a palavra para a Procuradoria. Então, eu queria iniciar simplesmente com a Procuradoria, artigo 30 da denúncia, contra o segundo denunciado, uma atitude de invadir a quadra na coordenação do jogo, nível em que a Procuradoria que era a penalização do técnico da equipe da CEF. Isso, presidente. Pela defesa. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez, cumprimento os colegas, o senhor Giovanni, cumprimentos sua presença na sala. Excelência, acho que o vídeo é claro. Nesse caso, a prova em conteste. O próprio artigo 250 trata de uma atitude desleal. Ele não é uma atitude desleal, não é uma atitude, quiçá, no tipo esportivo, é uma atitude de jogo. Atleta estava correndo, atleta que sofreu a falta, supostamente falta, que ao meu ver aqui, nem falta foi, mas a falta que supostamente tenha sido assinalada pela arbitragem, como está sendo discutido, faz com que a moça, a jogadora, estava indo para a lateral de campo, sequer estava indo para direcionada para a lateral. A minha ótica não configura em momento algum qualquer aplicação da artigo 250 para dizer que há um ato desleal, uma coisa equivocada. O desleal são quando o goleiro pega a mão fora da meta do campo, o desleal é quando se tem um pé levantado mais alto, e que isso pode causar uma paralisação ou qualquer coisa que não. Nesse caso, é uma falta. Se falta foi, ele somente uma falta do jogo, que não causou, e não há que se falar em qualquer penalidade para essa atleta, que não seja já que ela sofreu, a minha ótica, um erro de arbitragem, ficar suspensa da partida posterior. Por excelência da defesa, início no bem pedir a absolução da atleta Ana Carolina Pereira Lustosa, do Toton. Caso não seja esse o impedimento do acionista, se aplique a penalidade mínima com a conversão da pena de punição em pena de advertência. Como dito, o parágrafo 1º da artigo 50. Excelência dos Toton. Obrigado, doutor Lucas. Com relação à primeira denunciada, né, Ana Carolina Pereira, denunciada por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, conforme vem o relato do súmula, a atleta é denunciada por impedir uma oportunidade em causa do gol.
Eu tenho o entendimento de que impedir uma oportunidade clara de gol é exercício natural do atleta. Essa é a minha visão. E, independente da denúncia do atleta, também, no caso posto para análise, foi uma falta de jogo. A defesa diz que nem falta foi, conquanto há de se duvidar, né, que realmente a forma, já dizia um esportista, né, todo atleta que se atira ao chão está sujeito a cometer uma falta, pois a conduta de se atirar ao chão demonstra que os recursos já são quase que se esvaios. Para o caso, visualizo que ocorreu uma falta natural de jogo. E, como bem disse, a defesa é uma falta lateral. Nem vai em direção ao gol. Então, a punição da atleta em relação à sua suspensão, expulsão da partida, já está muito bem aplicada. Então, neste caso, né, a atleta Ana Carolina Pereira Lustosa, denunciada por infração no artigo 250, por infração do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, vale pela sua absolvição. Com relação ao segundo denunciado, o técnico, o senhor Giovanni de Mello, o mesmo é denunciado por invadir a quadra de jogo na comemoração do jogo. Entendo que a conduta pode ser até um pouco antidesportiva, conquanto não vejo ânimo algum de uma invasão propícia a provocar prejuízos para o andamento da partida, até porque os atletas estavam, a meu ver, a comemorar a marcação do gol. E, embora o senhor Giovanni tenha se excedido um pouco, né, essa exceção, né, esse excedido, né, quando se excede, não há um excesso com o ânimo de provocar qualquer prejuízo para a partida. Até porque, como bem sabemos, o cronômetro, a partir do momento que a bola não está em jogo, ele é paralisado, ele é parado. E, logicamente, uma conduta que não traz nenhum prejuízo e não traz, a meu ver, dolo, não possui dolo, ao meu ver, e a manifestação de felicidade na marcação do gol, não vejo motivo para punição do denunciado nesse caso. Então, com relação ao segundo denunciado, São Giovanni de Mello Lima, técnico do ACF Chopinzinho, denunciado por infração do artigo 258B do CBJB, eu voto pela sua absolução. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Haroldo. Doutor Rafael, como voto? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, diretor Marcos. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Então, em relação aos autos número 5 de 2024, fica a primeira denunciada, a senhora Ana Carolina Pereira Lustosa, absolvida da infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. O segundo denunciado, o senhor Giovanni de Mello Lima, também fica absolvido por infração ao artigo 258B do CBJD. Este é o resultado ao qual proclamo. Direitos das licenças do Lucas, também verificar que o valor é irrecorrível, então, abro mão do aporte. Tá, ok. Tá bom. Pessoal, eu peço licença, presidente, para me retirar. Desejo uma profícua sessão a todos aí, ministério mais uma vez pelos sentimentos aí do passamento. Obrigado, doutor. Acho que já passamos aos autos 2. Perfeitamente. Esses autos números seria o doutor Jackson? Isso, ele mandou a defesa escrita. Então vai ser apenas ok. Há provas a serem produzidas pela Procuradoria?
Então, passa a palavra aí, doutor Alberto, para ser o relatório. Sim, muito obrigado. Obrigado, doutor Alberto. Autos 2/2024, Campeonato Paranaense, jogo B1773, entre a Ação Chupinzinho, Futsal e a PAF Paranaguá. A Procuradoria de Justiça Esportiva oferece denúncia em face de Henrique Tironi da Rocha, atendente da equipe da Ação Chupinzinho, expulso aos 29 minutos e 40 segundos do partido por reclamar assintosamente das decisões de arbitragem. E a contínuo dar um tapa na cadeira do banco de reservas, conforme relato da SUM. Nesse sentido, é denunciado duplamente por infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJ. Também a Procuradoria deixa de oferecer denúncia em face dos atletas João Vitor Chaves Barbosa e Marcos Vinícius Oliveira Teixeira, do Chupinzinho, uma vez que as expulsões ocorreram por dupla advertência. Denúncia essa feita pelo ilustre procurador, doutor Denis Blackwood de Almada. A partida teve o resultado da ACEL Chupinzinho Futsal 0, a PAF Paranaguá 4. Traz o relato da súmula de jogo. Aos 18 minutos e 31 segundos de jogo, o árbitro auxiliar aplicou o cartão amarelo ao atleta seu João Vitor Chaves Barbosa, camisa 7 da PAF Paranaguá, pois o mesmo trocou ofensas e empurrões com o atleta adversário. O mesmo já tinha recebido o cartão amarelo aos 6 minutos e 52 segundos, sendo esse segundo cartão amarelo foi expulso da partida. O atleta saiu esbravejando e com o dedo em risco em direção ao árbitro auxiliar, ferindo xingamentos. Aos 29 minutos e 40 segundos, aplicou o cartão vermelho direto ao seu Henrique Tironi Rocha, atendente da equipe do Ação Chupinzinho, pois o mesmo reclamou exageradamente das decisões da arbitragem. O ato contínuo deu um tapa numa das cadeiras do banco de reserva. Saiu de quadra gesticulando e proferindo xingamentos. Aos 36 minutos e 52 segundos, apliquei o cartão amarelo ao atleta senhor Marcos Vinícius Oliveira Teixeira, camisa 10, equipe da Ação Chupinzinho, pois o mesmo, ao tentar dominar a bola, conduziu a mesma com a mão, sendo este segundo cartão amarelo, pois o mesmo receber aos 26 minutos e 10 segundos, cartão amarelo dado pelo auxiliar. Foi expulso da partida e saiu sem reclamar. Denúncia recebida em 12/12/2023, tempestivamente, né? 1/12, partida, distribuída para apreciação dessa segunda comissão disciplinar. As partes foram devidamente intimadas. Henrique Tairone Rocha, de Ação Chupinzinho, foi punido pela pena de advertência por infração ao artigo 254, em 10/10/2023. Vem a defesa escrita da Ação Chupinzinho, em face de Henrique Tairone, da Tairone Rocha, por ter reclamado. Os termos da denúncia é que o denunciado não praticou a conduta passiva de punição, uma vez que não há respeito na maneira em que se manifestou, e nem reclamou de forma desrespeitosa. Não há palavras, né, na súmula, conforme ele relata a defesa, que tenham a quebra de decoro, e por esta conduta, dessa forma, pede a absolvição. Esses são os termos da denúncia, da defesa, e esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Haroldo, então faça a palavra à Procuradoria. Senhor presidente, como denunciado, além de reclamar exatamente das decisões da equipe de arbitragem, ao sair, ele deu um tapa no banco de reservas e continuou ali, reclamando e proferindo xingamentos.
diante do que é incluso nas penas do artigo 258 do CPJ ali para os seria isso, senhor presidente. Obrigado. Então, considerando que a defesa foi escrita, eu vou falar no relator para conseguir o voto. Pois bem, ao denunciado, senhor Henrique Tairone Rocha, intendente do Céu Chupinzinho, futsal, é denunciado pelas penas do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, desrespeitar a equipe de arbitragem. Visualizando os termos da denúncia, do qual fundamenta-se na súmula de jogo, o denunciado reclamou exageradamente das decisões de arbitragem. Ato contínuo deu um tapa numa das cadeias do banco de reserva e saiu da quadra gesticulando e proferindo xingamentos. Pois bem, embora haja um descontentamento do denunciado, reclamar é uma conduta que, em certos momentos, ela pode ter um ânimo, logicamente, de desrespeito. Conquanto o desrespeito, a meu ver, tem que estar de forma mais clara e bastante expressa, como a gente visualiza em muitas súmulas de jogo, que aquele que desrespeita profere palavras de baixo calão, traz um ânimo de denegrir a imagem, a pessoa do árbitro. E aqui, nas palavras do árbitro da súmula, há uma reclamação exagerada. Até comer, às vezes, a gente come exageradamente. Então, eu entendo que, para que se configure a denúncia de desrespeito ao árbitro da partida, e até, como diz, bater no banco, conforme está colocado aqui, bater, deu um tapa na cadeira, pois bem, levou o cartão vermelho, não foi ouvido a sua reclamação, acabou ficando descontente. E, nesse sentido, eu entendo que não há uma forma tão agressiva para configurar uma punição do mesmo. Embora o denunciado já tenha sido aqui punido, logicamente, com pena de advertência por infração em outro artigo, neste caso aqui, não visualizo, logicamente, o motivo para a punição do referido denunciado. Então, com relação ao denunciado, senhor Henrique Tairone Rocha, intendente do Céu Chupinzinho Futsal, por infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CDJD, eu voto pela sua absolvição. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Haroldo. Doutor Rafael, concordo. Vou acompanhar o relator, senhor presidente. Doutor Michael? Acompanho, não, presidente. Eu também acompanho. Então, em relação aos autos número 2, 2024, o denunciado Henrique Tairone Rocha, atendente da Céu Chupinzinho, ficar absolvido por unanimidade de votos da infração, o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJD. Esse é o recado ao procurador. Então, considerando que os últimos autos da pauta são de relatoria do doutor Rafael, eu devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Lucas. Antes de transferir a palavra ao ilustre relator, destes autos 376/2023, eu vou me manifestar com relação à vossa pessoa, doutor Rafael. Muito obrigado. Manifesto aqui com muita tristeza, que Vossa Excelência participa, neste momento, do último julgamento dessa comissão disciplinar. Tenho a grata satisfação de dizer ao doutor que foi um prazer de minha parte e que sentiremos muito a sua falta. São, como nos manifestamos aqui anteriormente, decisões de gestão, a gente não discute.
conquanto se coubesse recurso, assim o faríamos. Então, doutor Rafael, eu externo aqui a minha grata alegria e satisfação de ter compartilhado com o doutor, com os bancos aqui, esta tribuna, nos vários julgamentos que assim tivemos. Perfeito? E, para finalizar, né, a minha fala, eu também falo aqui do doutor Michael, né? Seja muito bem-vindo e sinta-se privilegiado, porque eu poderia ter pedido ao ilustre auditor para relatar um dos autos aos quais eu me designei. Né? Foi me designado aqui pela nossa discussão aqui. Então, Vossa Excelência veio hoje, né, tomar posse e assim tomou. E, diante da vossa presença, eu resolvi privilegiá-lo pela sua presença hoje e a posse nessa comissão. Né? Então, digo ao doutor, obrigado aí pela participação, por vir participar desta comissão, seja muito bem-vindo, mas no próximo julgamento terá que substituir, quem sabe, o ilustre auditor, doutor Rafael Fabrício de Mello, né? E pode crer que será uma responsabilidade que será bem representada. Então, doutor Rafael, né, só para questionar, né, se não temos algum interessado com relação ao julgamento destes autos 376/2023, não haverão provas a serem produzidas. Então, doutor Rafael, tem a palavra para proferir o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de entrar no processo propriamente dito, quero agradecer as suas gentis palavras. Quero dizer que o meu sentimento é o mesmo e que saio dessa comissão com muita alegria e aprendizado, apesar de que desde o início dos trabalhos ainda não estive presencialmente, né? Mas foi um enorme prazer compartilhar com os senhores aí essas discussões jurisdesportivas. Também aprendi muito e, enfim, atualizei muito o meu entendimento e até tive grandes ensinamentos aí vindo de vossas excelências. Então, obrigado pelas suas palavras e saiba que faço minhas as suas palavras com relação também ao senhor e aos demais pares. Quero também, desde logo, parabenizar o doutor Maicon aí pela posse, dizer que certamente somente os bons integrantes entram na comissão. Eu costumo brincar que é pelo 5º constitucional, né? Veio aí da Procuradoria mas é uma alegria ver que o trabalho aí, em regra geral, todos nós começamos da Procuradoria, né, que é o trabalho mais, digamos assim, árduo, talvez, sob o ponto de vista de porta, né, ou fora das portas do tribunal, mas quero parabenizá-lo pela experiência que tive aí vendo os seus processos, é muito merecido aí essa nova função. Dizer que compartilhamos como essa a nossa única sessão, mas certamente não faltará oportunidade. Obrigado. E quero desde já também aí não me estender, mas fazer minhas as palavras de todos os doutores que prestaram as adequadas homenagens aí ao nosso colega que né, teve aí o destino que todos teremos, mas enfim, mais cedo do que se espera, né? Deixando as minhas homenagens para a família também. Bem, sem maiores delongas, senhor presidente, então vamos ao relatório. Trata-se de um processo disciplinar relacionado à partida realizada pela categoria de base sub-20 entre a Cel Chupinzinho Futsal e a BF Beltrãozinho Futsal, partida realizada em data de 7/11/2023, tendo denúncia ofertada em data de 30/11/2023, recebida na mesma oportunidade, e tendo aí todos as questões processuais atendidas. Com relação aos termos da denúncia,
a ilustre procuradora denunciante traz aí como primeiro denunciado o atleta do ABF Beltrãozinho Futsal, o Sr. Paulo Henrique Pedroso, que, segundo relata a Procuradoria, e aí já adianto, através de reprodução dos relatórios da equipe de arbitragem, teria o referido atleta, camisa número 8 da equipe ABF Beltrãozinho Futsal, após a marcação de uma falta contra a sua equipe, mesmo que está no banco de reservas, atendendo de jogo, batendo em direção aos árbitros, dizendo: parabéns, vocês conseguiram, parabéns pelo que estão fazendo. Neste momento, o advertido com cartão amarelo. Em ato contínuo, o referido atleta prosseguiu, batendo palmas em minha direção, e de forma irônica dizendo: vocês estão de parabéns mesmo. Mesmo momento em que apresentei o cartão vermelho. Após a expulsão, o mesmo retirou-se normalmente de quadro. Em seguida, senhor presidente, a Procuradoria vem e denuncia o referido atleta com base no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. Como segundo denunciado, a Procuradoria traz aí o Jonatas de Bairro, que se apresentou como diretor da equipe ABF Beltrãozinho. Conforme relato do senhor Anderson Weber, árbitro principal, o mesmo foi expulso porque estava na porta de entrada do vestiário, adentrou a quadra de jogo, indo em direção ao segundo árbitro, dizendo: vocês acabaram com o jogo, onde se viu dar um gol desse. Vou te pegar lá fora, seu retardado. Vocês são muito burros. Neste momento, um segurança dirigiu-se ao local e retirou o mesmo, conduzindo-o ao vestiário. Ressaltamos que foram solicitadas por diversas vezes que o mesmo se retirasse daquele local, sendo que ele se dirigia ao palco atrás do gol e retornava à porta de acesso ao vestiário. Após o término da partida, novamente, o denunciado Jonatas adentrou a quadra de jogo proferindo as seguintes palavras à dupla de arbitragem: vão tomar no cu, seus filhos da puta. Vocês vão lá ano que vem, seus merda. Vão se fuder. Sendo contido por um dirigente da equipe, a Céu Chupinzinho. Bem, em razão desses fatos, a Procuradoria denuncia aí o referido dirigente com base nas penas do artigo 243-F e 258-B do CBJD. Ato contínuo, a Procuradoria traz como terceiro denunciado a própria equipe do ABF Beltrãozinho Futsal, com previsão nas penas do artigo 258-D do CBJD. Diante do exposto, requer-se recebimento da denúncia, bem como a instauração do processo disciplinar, afirmando, por fim, que provará o alegado. Conforme a descrição da denúncia que a doutora procuradora reproduziu aí os termos do relatório da partida, então, esses termos efetivamente constam do relatório da equipe de arbitragem. Houve aí algumas questões administrativas relacionadas só à designação de sessão de julgamento e aí adiamento da sessão, razão pela qual esse processo é um processo remanescente do ano passado. Na folha de antecedentes, o Paulo Henrique Pedroso, atleta do ABF Beltrãozinho, não possui antecedentes, e o dirigente Jonatas de Bairro, do Coronel Futsal, apresenta antecedentes. Só agora me surgiu uma pequena dúvida aqui, porque nos antecedentes ele consta como do Coronel Futsal. Mas ele apresenta antecedentes disciplinares datados de 2021, portanto, não consideráveis para o presente momento. Com relação à Associação Beltrãozinho, a EPD, apresenta também antecedentes relacionados às datas de 2022, razão pela qual também não há que se considerar no presente momento. Em linhas gerais, senhor presidente, é o relatório. Obrigado, doutor Rafael.
Com a palavra, a Procuradoria, por gentileza, o doutor José Edilson. Obrigado, senhor presidente. Eu estou pretendendo iniciar, ouvimos respeito ali com as marcações da equipe de arbitragem, desrespeitosas, sobretudo. Segundo o denunciado, conforme as palavras dirigidas à equipe de arbitragem, com toda certeza, ofender uma honra da equipe de arbitragem, e, no mesmo ato, houve organização de quadro, configurada através do ato da súmula. E, por consequência, pela organização de quadro, a equipe de produziria também deverá responder os termos do artigo 34. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Edilson, pela manifestação. Diante desta manifestação pontual, doutor Rafael, tem a palavra aí para proferir seu derradeiro voto pela segunda comissão disciplinar do TJD do Futsal do Paraná. Vamos lá, de fato. Bem, senhor presidente, com relação ao primeiro denunciado, eu, então, avaliando aí o conteúdo do processo, entendo pela procedência da denúncia, nos termos como postas, aplicando ao denunciado as penas do artigo 258, especificamente no que se refere à pena de suspensão de uma partida. Com relação ao segundo denunciado, senhor presidente, eu entendo que ali efetivamente merece reprovação a conduta praticada pelo mesmo. Eu vou, considerando ali os termos da denúncia e a tipificação indicada pela Procuradoria, vou sugerir ou votar pelo apenamento do referido profissional, nos termos, eu não entendo aí atingido o tipo infracional estabelecido no 243F, acho que ficaria aí um pouco aquém do que se é possível. Eu entendo que foi a aplicabilidade aí do 258 e atribuindo ao mesmo a pena de suspensão de uma partida. E com relação ao requerido pela Procuradoria no que se refere à aplicação do 258D, e aí o 258B, eu entendo ele como infração que podemos assim considerar como absorvida pelo 258, então, por essa razão, eu faço aí o entendimento pela absorção. E com relação ao 258D, que é ali a previsão de aplicar a pena de multa à IPD, eu entendo efetivamente como aplicável e atribuo aí a pena de multa no montante de, nós estamos falando aqui, categoria de base sub-20, R$200, senhor presidente. Como voto. R$200 no 258D. 258D. 243F. Desclassificado para 258. 258. E 258B absorvido. Isso. Do segundo denunciado, doutor Rafael, só para, eu não sei, foi meu entendimento aqui que o senhor Jonatas Bairro é diretor. Perfeito. Aí, Perfeito. logicamente, a comissão
Sei, por prazo, né? Por prazo, né? Aí eu tenho meu voto por prazo. Perfeitamente. Está correto, deixa eu fazer a devida retificação. Perfeito. Suspensão por prazo de 15 a 180 dias. Eu vou votar aí, senhor presidente, pela aplicação da pena de 30 dias. 30 dias em concreto? 30 dias em concreto. Perfeito. 2, 4, 3, 5, 30 dias. Perfeito. Escreve no 58, 30 dias em concreto. Doutor Lucas, como vota, por gentileza? Acompanha o relator. Acompanha o relator? Doutor Michael? Eu vou acompanhar o relator. E eu, nesta última e derradeira oportunidade, embora já o voto tenha sido consolidado, eu vou abrir uma divergência. Eu ia dizer que o doutor Lucas estava me homenageando aí com acompanhamento, que geralmente tem aí a divergência. E eu vou homenagear com a divergência, em certa oportunidade, Vossa Excelência mencionou, né, a divergência. E a minha divergência não é tão descabida, em momento algum, né, o meu entendimento, tão somente a divergência com relação ao terceiro denunciado, ao BF Beltrãozinho, a denúncia do artigo 258-D. Entendo, logicamente, do meu ponto de vista, que, no caso em concreto, analisado, a IPD não tem, do meu ponto de vista, a participação nas condutas, logicamente, dos denunciados. Então, com relação à infração, a denúncia da BF Beltrãozinho, por infração do artigo 258-D, eu votei pela absolvição. Voto meu no impedimento. Embora Vossa Excelência já tenham, logicamente, consolidado o voto, eu quero manifestar-se, logicamente, no sentido de que meu entendimento com relação à denúncia do 258-D, não, neste caso aqui, não cabe para mim, do meu ponto de vista. Com todo respeito ao vosso entendimento, doutor. Então, agradeço as considerações. E com relação ao voto, então, aos autos 376-2023, Campeonato Paranaense Base Sub-20, jogo B20-23, o Acel Chopinzinho Futsal contra a BF Beltrãozinho Futsal. Com relação ao primeiro denunciado, Paulo Henrique Pedroso, atleta do ABF Beltrãozinho, denunciado por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por unanimidade de votos, fica penada a uma partida de suspensão em concreto. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Jonathan Zibaio, diretor do ABF Beltrãozinho, denunciado por infração ao artigo 243-F do CBJD, fica desclassificada a denúncia do artigo 243-F, por unanimidade de votos, para reclassificá-la no artigo 258 do CBJD. 258, inciso 2, né? Parágrafo 2º, inciso 2, por unanimidade de votos, fica penada a pena de 30 dias, em concreto, de suspensão. E com relação ao segundo denunciado, o senhor Jonathan Zibaio, diretor do ABF Beltrãozinho, denunciado por infração do artigo 258-B do CBJD, fica absolvida a infração pela denúncia do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 2, por unanimidade de votos. E, com relação ao terceiro denunciado, o BF Beltrãozinho, por maioria de votos, denunciado por infração do artigo 258-D do CBJD, por maioria de votos, fica condenado a pena de R$200 em concreto. Esse é o resultado ao qual proclamo. Perfeito, doutor Rafael? Perfeitamente, senhor presidente. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Doutor Maico,
muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Doutor Lucas, obrigado pela parceria, seja muito bem-vindo nesse ano que se inicia da segunda comissão disciplinar, denominada neste ano, segunda comissão disciplinar, doutor José Adair dos Santos. E doutor José Edilson Gonçalves, ilustre procurador, ao qual eu sempre menciono aqui que tenho um grande apreço por Vossa Excelência. Obrigado pela presença. Doutora Ana, muito obrigado por nos auxiliar, como sempre. Muito obrigado. E eu declaro encerrada a nossa pauta da noite de hoje.